Olá, a semana no Legislativo foi marcada pela aprovação de projetos para tratar sobre a reconstrução da cidade depois da enchente que atingiu o estado. Uma das propostas autoriza o uso de fundos públicos para a recuperação do município. Todos serão utilizados para a reconstrução, para que a cultura possa voltar com maior rapidez, para que a gente possa atender as demandas do meio ambiente, que são muito grandes, a devastação é muito grande. Então a ideia é que nós possamos utilizar os recursos que são desses fundos na cidade, para que a gente reconstrua a cidade o quanto antes e possa trazer a vida novamente, né, conforme a gente tinha antes aí dessa enchente tão devastadora, né? Isso tem uma necessidade e é bastante interessante nesse momento de calamidade, porque traz uma flexibilidade maior do uso desses recursos, né? Ele é um projeto autorizativo, então não quer dizer que o município vai alçar mão desses recursos obrigatoriamente. Isso vai depender muito do fluxo de caixa do município ao longo do ano e ao longo dessa calamidade que vem nos assolando. Também foram aprovados projetos ligados à habitação, para atender famílias que foram atingidas pela enchente. Uma das matérias altera a legislação do bônus moradia. O que a gente propôs aqui para a Câmara foi uma simplificação no procedimento e a possibilidade de ampliar o leque de imóveis que podem ser adquiridos via bônus moradia. Por quê? Porque no procedimento a gente previu que o imóvel pode ter matrícula, mas não precisa haver a necessidade de o habite desse imóvel estar averbado na matrícula. Então, se o imóvel tiver condições de habitabilidade, estiver ok, ele pode ser incluso no programa para poder ser adquirido. Então, um imóvel, por exemplo, tem a matrícula do terreno, mas a casa não está averbada. Ele pode ser inserido dentro do bônus moradia, certo? E depois a pessoa pode providenciar a regularização da averbação da casa, sem problema nenhum. E a gente também previu uma simplificação no procedimento, no fluxo de compra desses imóveis para poder tornar esse prazo mais curto. O líder da oposição lamentou que algumas emendas do bloco foram rejeitadas, mas concordou com a urgência das medidas. Hoje nós conseguimos aprovar essas medidas, poderiam ter sido melhores, mas pelo menos foi um passo que o governo se viu obrigado a dar depois da tragédia que em parte ele foi responsável. Porque a gente sabe que Porto Alegre ocorreu o que ocorreu em Porto Alegre porque o governo não cuidou da cidade. Na região das ilhas seria inevitável, porque a região das ilhas são mais vulneráveis a esse tipo de enchente, mas o centro de Porto Alegre não precisava ter entrado água. O Sarandi, o Maitá, o Anchieta, Menino Deus, Cidade Baixa. Então, obviamente que é preciso uma política habitacional. Nós vamos também cobrar do governo federal para que a promessa que foi feita, que agora está virando lei, de que cada pessoa que perdeu casa tenha o direito a uma casa, seja efetivamente cumprida de modo rápido. Entre as comissões permanentes do Legislativo, destaque para a de Saúde e Meio Ambiente. A Coasman debateu o enfrentamento de doenças relacionadas à inundação devido à água contaminada. A nossa preocupação inicial, obviamente, foi a leptospirose, né, pela situação da enchente, da água, né, e o contato com água e lama contaminada. Esse é o informe epidemiológico do Estado, né, que eu coloquei aqui, o Estado tem divulgado isso diariamente. E a gente tem aí um volume muito grande de casos notificados no estado do Rio Grande do Sul, e dentre os municípios com maior número de casos suspeitos, Porto Alegre, né, é o maior. Então, nós estamos aí com 1.296 casos suspeitos, tá, de leptospirose. Na Comissão de Cultura, os parlamentares trataram sobre os impactos da enchente no setor artístico e cultural. Tem tantos shows, né? Tantas atividades, tantas doações feitas, né, ao Rio Grande do Sul e também para Porto Alegre, né? E a gente entende que uma parte dessas doações poderiam ser para a classe artística, né? Porque sei que tem uma grande doação, grandes doações dos festivais, que é para todo mundo, porque está todo mundo nessa situação. Mas uma parcela que vá para a classe artística, emergencialmente, eu acho que é fundamental. Quando é a sua reunião com a Secretaria Estadual de Cultura? O que o senhor vai pedir lá de recursos para Porto Alegre? O senhor já pediu uma reunião com o Ministério da Cultura? O senhor já foi buscar o Ministério da Cultura neste período agora? O senhor já buscou o Ministério da Cultura? Viu se tem projetos, tem perspectivas? Porque nós precisamos de um planejamento da Secretaria Municipal de Cultura. Ontem eu conversei com a secretária Beatriz, hoje eu conversei com a secretária Beatriz, me perguntaste sobre o governo federal, sobre o Ministério da Cultura, não é?
já tinha falado, vou repetir também. Tenho falado com o Márcio Tavares, que é o secretário executivo do Ministério da Cultura, que inclusive tenho aqui um questionamento para ele, do qual há 2 dias ele já não me responde, né? Então, porque ficou de ver, sim, uma alternativa para a política nacional Aldir Blanc, para a gente transformar legalmente em um edital de emergencialidade. Detalhes você acompanha pelos nossos telejornais e no YouTube da TV Câmara. Outras informações você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.